Avaliação de aspectos e impactos ambientais. Para conhecermos bem a avaliação de aspectos e impactos ambientais, é necessário conhecermos algumas definições da avaliação, do aspecto e do impacto. Na descrição da avaliação, temos a definição conforme o dicionário, que é o ato de avaliar, de mensurar ou determinar o valor, o preço, a importância de alguma coisa. Ou seja, eu determino um valor a um bem que eu tenho ambiental, como por exemplo, se eu tenho uma propriedade de área de preservação permanente, eu mensuro um determinado valor, uma determinada importância àquela minha área. Então, isso tudo é determinado por lei. Aspecto ambiental. O termo e a definição, conforme a NBR ISO 14001 de 2004, são os elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Nesse caso, o aspecto ambiental significativo produz ou pode produzir um impacto ambiental significativo. Já no termo da definição impacto ambiental, temos a definição também aí, conforme a NBR ISO 14001 de 2004, qualquer modificação no meio ambiente adversa ou benéfica que resulte no todo ou em parte dos aspectos ambientais da organização, temos aí que esse impacto ele tem uma determinada modificação no meio ambiente, que é o efeito ou dano causado no meio ambiente em função dos aspectos. Conforme vimos a relação de aspecto e impacto, também temos que saber que o aspecto é a causa, o impacto é a sua consequência. Por exemplo, se eu tenho a geração de resíduos sólidos, o que vai ser a consequência desse aspecto? Vai ser a contaminação do solo e da água. Um outro exemplo é se eu tenho consumo de água como aspecto, que é a minha causa. O que vai ser gerado como consequência, ou seja, como impacto, é a redução dos recursos naturais. Nesse caso, para que a gente especifique e aprimore dentro da normatização, temos aí o ciclo PDCA, que vai gerir todos os aspectos e os impactos específicos aí, né, em relação a cada atividade, a cada processo, a cada setor referente à minha atividade rotineira dentro do empreendimento, dentro da organização. Então, a norma ISO 14001, ela vai falar também que eu preciso ter a ISO. A ISO é elaborada pela International Organization for Standardizations, ou seja, é a ISO, que é uma norma internacional para normatização, onde o seu objetivo é estruturar um sistema de gestão ambiental, SGA, que é chamado, para que uma organização possa controlar seus impactos no meio ambiente e desenvolver práticas sustentáveis atreladas às suas atividades e produtos. O ciclo PDCA é uma sigla que dá o nome a uma ferramenta usada na gestão da qualidade dos processos. O foco é a solução dos problemas, seguindo as 4 fases indicadas pela letra PLAN do Check Act. Significa planejar, fazer, verificar e agir. O ciclo PDCA é utilizado para encontrar uma solução para um problema. Geralmente o problema já aconteceu mais de uma vez e já foi remediado, porém sem sucesso. Neste caso, o ciclo ele é bem entendido como melhoria contínua, porque parte da premissa é que para resolver um problema é preciso entender aquele problema, avaliar a situação atual e definir as ações que devem ser executadas. Método de avaliação de aspectos e impactos ambientais. Para esse método, temos aí as 4 etapas provenientes e eficazes para a metodologia de gerenciamento de aspectos e impactos ambientais. Na primeira etapa, a identificação é referente às áreas, processos e atividades. Na definição das áreas da empresa, é necessário registrar as várias áreas da empresa, ou seja, as áreas devem ser definidas conforme a distribuição de responsabilidades. Nenhuma área pode ser excluída. Já na definição dos processos da empresa,
Para cada área definida, deve-se identificar os processos que ali acontecem. Já na atividade da empresa, para cada processo relacionado, deve-se identificar as atividades que o constituem. Na segunda etapa, que é a identificação dos aspectos e impactos ambientais, durante o cadastro das atividades, deve-se avaliar os seguintes fatores: entradas e saídas, ou seja, onde eu tenho os insumos, os produtos e os resíduos. Já na fase da identificação dos aspectos, é necessário que para cada atividade, produto ou serviço em análise, devem ser identificados aspectos ambientais. Baseado nisso, eu vou verificar aí a minha frequência e probabilidade do aspecto ambiental, abrangência, severidade e classe do impacto. É onde eu vou ter uma planilha de aspectos e impactos ambientais, que mais à frente vocês vão dar uma olhadinha. E a última etapa é a identificação dos aspectos ambientais significativos, aonde eu vou ter que controlar, conforme o plano de controle operacional, desses impactos significativos. Vou mostrar para vocês agora o passo a passo para o levantamento de aspectos e impactos ambientais. Na primeira etapa, temos o planejamento inicial. Na segunda, a identificação, a terceira, avaliação e o quarto, controle. Na primeira etapa do planejamento inicial, temos que observar o planejamento estratégico, onde temos que decidir o que deverá ser primeiramente avaliado. Temos que observar também as pessoas que serão envolvidas nesta etapa do planejamento. Na segunda fase da identificação, é necessário mapear todas as atividades desenvolvidas no empreendimento ou na organização. Na terceira etapa da avaliação, as atividades elas são avaliadas conforme o grau de significância para a empresa, através da planilha chamada Failure Mode and Effects Analysis, que é chamada de FMA, ou seja, que é a análise modal de falhas e efeitos. Essa planilha eu vou mostrar mais à frente no próximo slide para vocês, como é avaliado o grau, a significância, para entenderem um pouquinho. Na etapa do controle, após verificar as atividades, os aspectos, impactos e o grau de significância, é necessário detectar o controle operacional para a minimização dos impactos ambientais. Eu disponibilizei aqui para vocês um modelo de planilha que eu fiz para que vocês possam entender um pouquinho. Essa planilha a gente chama de planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais. No caso é o que eu falei anteriormente, né? A planilha FMA, onde eu tenho os dados da obra ou do empreendimento, os dados do cliente, o local, a data e a área. Eu vou ter também a atividade desenvolvida, para que eu possa identificar através daquela minha área os aspectos e os impactos ambientais, aonde eu vou fazer o levantamento da situação emergente conforme o que eu for gerando dentro dessa planilha. Na primeira quadrícula, eu tenho aí atividades. Um exemplo, se eu tenho dentro da minha área e eu tenho a minha atividade de cobertura de valas, eu tenho aqui a minha etapa principal, a minha etapa de atividade primordial, operação de máquinas. Dentro dessa atividade, operação de máquinas, os meus aspectos é a geração de poeira e o meu impacto, a poluição do ar, onde eu tenho uma situação N, que é uma situação que eu tenho aí referente a uma situação normal, e a minha avaliação eu tenho AT, AB, SFI, que são os meus graus de significância de atuação direta, indireta, tempo, atual, passado e futuro, e a minha situação, se ela é normal ou anormal, e a minha abrangência, se é tipo 1 ou tipo 2. O S significa a severidade, se ela é desprezível, marginal, crítica ou catastrófica. Tudo isso aí eu tenho uma denominação, se é de grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4. A minha frequência é extremamente remota, remota improvável, provável ou frequente. A importância dos aspectos, ela se torna desprezível, como eu coloquei aqui de 1 a 3,
menor 4 a 7, moderado 8 a 12 e sério de 13 a 19, crítico de 20 a 40. Então, tudo isso aqui temos que fazer uma série de somatórios, uma série de fatores para considerar a relevância dos impactos causados através da atividade referente aos aspectos. Nessa parte da legislação aplicável, temos que colocar as normas cabíveis conforme cada descrição dessa atividade, observando sempre, gente, os aspectos e os impactos referente à atividade relacionado no meu setor, na minha localidade, na minha localidade do empreendimento. No caso, lembrando que a gente está falando de cobertura de vala. As partes interessadas. Quem são as partes interessadas? É o próprio empreendimento e são as pessoas também que estão compactuando com aquele setor, com aquela atividade. O resultado, que eu faço uma análise depois de toda a situação que eu levantei, eu faço uma análise geral do meu resultado, se ela pode se tornar uma abrangência tipo 1 ou tipo 2, ou referente se ela vai ter uma severidade maior ou menor, referente ao impacto causado no meio ambiente. O controle operacional, que no caso eu tenho que elaborar um plano, né? Já que eu tive um impacto no meio ambiente, eu tenho que minimizar, controlar esse impacto causado no meio. Um exemplo disso, se eu estou falando da cobertura de vala, se eu estou falando que minha atividade é operação de máquinas, se eu estou falando aí em geração de poeira, como por exemplo, qual é o meu controle operacional? Será a umidificação do canteiro, um plano ambiental da construção. Com isso, facilitaria e minimizaria um pouco mais o meu impacto em questão.